Um homem, um dia estava mexendo no fundo da sua casa, naquele lugar onde se guarda a bagunça, sabe? Eu sei que você tem um lugar desse na sua casa. Eu tenho na minha também. Só que isso há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Não pouco tempo atrás. Muito tempo atrás. Quando ele mexe nessa bagunça, tinha pedaços de madeira por ali, um lugar que ele usava para dormir, velho. Isso há milênios atrás, eu disse. Milênios atrás, antes de Cristo. O seu irmão vai com ele no fundo dessa casa. Uma casa muito simples, na verdade. Não era uma casa, não. Era uma tenda. Porque eles eram nômades a essa altura. Era um povo, um grande povo, uma nação. Eles viviam no deserto. E quando ele mexia ali num lugar cheio de poeira, uma serpente sai e ele assusta. Uma cobra venenosa. Ele guarda, sai. O seu amigo do lado, irmão, se assusta também, e quando eles olham para trás, tem outra serpente, do mesmo jeito, e eles saem meio que correndo de casa. Pela sala eles já veem mais 10 serpentes, venenosas, e quando eles saem correndo da tenda deles, eles percebem que está todo mundo de fora das tendas, porque apareceu serpentes venenosas em tudo quanto é lugar, como se tivessem saído da areia daquele deserto. Elas estavam por todos os lugares. Elas começaram a picar o calcanhar de homens, mulheres, crianças. Ninguém estava escapando. As pessoas estavam adoecendo. Que praga é essa? Que o povo de Israel estava sofrendo nesse momento. Eles haviam sido libertados do Egito, onde eram escravos, e nem povo eram coisa nenhuma. Escravo não tem nome e nem identidade. Mas eles não eram um povo qualquer, ainda que fossem um povo muito simples. Eles foram escolhidos pelo Deus Criador, o único Deus, para serem o seu povo. Deus não escolheu uma nação poderosa, um povinho, que veio de um cara que também não merecia, Abraão. Depois veio através do seu filho Isaque, um milagre. Depois através do seu filho Jacó. O seu nome foi mudado, o nome de Jacó. Ele passou a se chamar Israel, e com 12 filhos. Eles se tornaram uma família que fora escravizada no Egito, uma grande nação. De modo que Deus chamou um dentre eles, chamado Moisés, para que fosse o agente de liberdade. Esse povo havia saído de lá. Eles não haviam chegado ainda no seu destino final. A gente passa por desertos. O deserto é esse lugar da não completude das coisas. A gente já não é escravo do Egito, mas a gente não tem a nossa terra. O que a gente é então? A gente já tem tantas bênçãos, mas parece que ainda falta alguma coisa. E nessa caminhada, o povo é humilhado com serpentes venenosas. Números capítulo 21. Está lá esse episódio. Quando todo o povo de Israel se viu nessa
diante dessa ameaça natural. Eles reclamaram do Senhor. Será que Deus tirou a gente do Egito, fez o que fez, demonstrou seu poder, e agora a gente vai morrer no deserto? Não tem água aqui, não tem comida aqui. Essas serpentes, então, saem para machucar o povo, para julgar o povo. Serpente sempre foi uma coisa ruim, ou não? Quando a gente pensa em serpente, que tipo de sentimento vem ao coração, hein? Uma agonia, medo, terror. Ela simboliza para nós, parece que é algo instintivo, ancestral. Será por quê, né? Serpentes não são confiáveis. O povo de Israel sabia disso. Onde aparece uma serpente pela primeira vez? Ela aparece dentro de um jardim, onde tudo era bom. Deus e a humanidade viviam em harmonia, mas uma serpente causou a morte de toda a criação, não só da humanidade. A serpente é uma grande opositora do povo de Deus, é uma figura do mal nas Escrituras. Ela é julgada e condenada por Deus, por ter enganado a humanidade, Adão e Eva. Mas ela aparece outra vez aqui, e o povo de Israel pensou, muito provavelmente, de novo, uma serpente, para atrapalhar aquilo que Deus estava fazendo. Uma criação perfeita e uma serpente que tenta. Deus tira a gente do Egito, serpente de novo. Serpente. Tem serpente na nossa jornada? O povo sabia disso. Qual foi a solução? Quem lembra? Deus fala com Moisés, o seu representante, e diz: faça então, porque Deus ouve o clamor do povo, uma serpente de bronze, como uma obra de arte. Coloque ela num poste alto, finque a ela assim, no deserto, de longe. Porque todo mundo que for picado pela serpente, no calcanhar, quando essa pessoa olhar de longe para essa serpente de bronze, ela vai ser curada. Dá para confiar? Serpentes não curam. Serpentes matam. Serpentes não dão vida, elas tiram a vida. A vida eterna, a vida plena, saiu do mundo por causa de uma serpente, e entrou no lugar morte eterna, lá no início. O povo olhava para essa serpente de bronze, e como Deus diz, porque sempre a gente pode confiar no que Deus diz, mas não no que a serpente diz. Se Deus disse, então pode construir a serpente, que foi construída. O povo olhava para ela, e era o único jeito de ser curado daquela praga de serpentes, que tomou mais de 1 milhão de pessoas vagando pelo deserto. Serpentes matam, e Deus dá vida. Quando Adão e Eva saem do jardim, então, eles levam dentro do coração e da memória uma promessa antiga, a mais antiga delas. Eva carregou isso dentro do seu coração, não sabia quando isso ia acontecer. De fato, ela não viu acontecer com seus olhos, nem o filho do seu filho, nem o filho do seu filho do seu filho, por milênios e milênios. E a promessa era: um dia vai acontecer uma luta, uma batalha cósmica entre o filho da humanidade e a serpente que enganou a humanidade.
E nessa batalha, a serpente vai morder o calcanhar do descendente da mulher. Mas quando ela mordeu o calcanhar, o descendente vai pisar na cabeça dela. Isso era tudo que a humanidade tinha depois de tudo ficar quebrado. O mundo cair. O que fazer? O que fazer quando tudo que a gente tem é uma promessa? Isso está lá em Gênesis 3, versículo 15. Esse povo certamente lembrou dessa história. Mas eu não quero pregar sobre ela. Eu quero pregar hoje em uma frase, em um versículo. O versículo mais conhecido das Escrituras. Vamos ler João 3,16. De modo que a gente nem precisa ler, muitos de nós. Olha só o que Deus está dizendo em Jesus. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Qual é a relação dessas duas passagens bíblicas? Você já leu João 3, 14, 15, imediatamente antes? Vamos ler também? Coloca aí para a gente, João 3, 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus estava conversando com um fariseu, chamado Nicodemos, um mestre da lei. Mais do que mestre da lei, ele era o grande rabi, teólogo, alguém que guardava a palavra do Senhor e a amava com sinceridade, alguém importante, alguém que sabia muito bem como Deus estava agindo no mundo. Ele estudava, ele dedicou a sua vida a isso. Esse homem, Jesus encontra com muitas pessoas no seu ministério, irmãos. Ele encontra com pobres, com viúvas às vezes, com cegos, com crianças. Mas ele encontra também com fariseus, com pastores das suas épocas, da sua época, com teólogos bem formados, que nem por isso haviam ainda entendido e recebido a vida eterna. A vida. Estavam mortos se não haviam recebido a vida. Esse Nicodemos encontra Jesus durante a noite, é o que o texto diz. Vai até ele, porque havia ouvido falar do que Jesus estava fazendo e operando, do que o movimento em torno de Jesus, o seu reino estava produzindo em toda aquela região. Ele fica curioso, porque quando ele liga uma coisa com a outra, ele precisa ser sincero com aquilo que ele sabe. Se esse homem está fazendo e falando isso vem da parte de Deus. Mas ele também frustra o que eu espero que Deus faça e seja. Ele fica confuso. Ele precisa proteger a sua religião, o seu clube, aquilo que dá identidade para ele. O valor de Nicodemos era o fato de que ele era respeitado por seguir a Torá, sabê-la de cor, ser um mestre e professor, respeitado, um professor de professores. É esse homem, que não vai de dia não falar com Jesus, que as pessoas poderiam ver. Ele vai à noite conversar, porque Jesus é irresistível, é cativante.
E ele diz: Senhor, eu sei que só alguém vindo da parte de Deus pode fazer as coisas que o Senhor faz. Como então eu posso experimentar disso? E João escreve sobre esse encontro que Jesus dá uma resposta. É preciso nascer de novo. Nascer de novo, para ter vida. E ele fica encabulado com essa história. Como que alguém velho pode nascer de novo? Na verdade, como alguém, qualquer pessoa, de qualquer idade, pode nascer de novo. Ele pergunta: como que eu posso voltar para a barriga da minha mãe, para nascer de novo? O Senhor Jesus então tem que responder para ele: como alguém pode nascer depois de ter nascido? Pode receber vida depois de estar vivendo? Porque a vida que se estava vivendo, na verdade não era vida coisa nenhuma, era morte. Então era preciso nascer, no meio da vida, nascer de novo. Esse homem não conseguia, irmãos, prestem atenção nisso, convergir, compor as coisas que Jesus estava dizendo sobre ele, como ele estava interpretando Jesus, com aquilo que ele pensava, sobre como receber vida, salvação, porque ele era um homem que durante toda a sua vida, estava salvando a si mesmo, pelo seu poder. Nicodemos não conseguia enxergar como a salvação poderia ser operada e experimentada na vida de alguém, a não ser que esse alguém pudesse fazer alguma coisa. Em relação ao Senhor, ele era um homem da lei de Moisés, e ele cumpria essa lei, ele amava essa lei, com sinceridade, esperando que Deus o recebesse, se ele fosse um bom pai para com seus filhos, amasse a Deus acima de todas as coisas, não fosse um homicida, honrando seus pais e autoridades. Está lá nos 10 mandamentos. Ele era um protetor, um guardião da lei. Mas parece que alguma coisa ainda no coração do Nicodemos, teólogo, diante de Jesus, se incomodava. Não era suficiente. Tudo que ele havia feito, tudo que ele sabia, ele não havia recebido uma coisa: a vida que ele estava tentando produzir por ele mesmo. Como nós, irmãos, como nós, de formas diferentes de Nicodemos, fazemos o que Nicodemos faz. Nós conhecemos a palavra do Senhor, nós o amamos, e às vezes queremos obedecê-lo, porque nós queremos ser aceitos por Ele. Lá no fundo é isso. Queremos que Ele esteja a nosso favor e não contra nós. Nós temos uma boa impressão de Deus, porque de fato Ele é bom. Nós queremos cumprir a sua lei, vir aqui à igreja. A gente quer ser fiel. A gente quer ensinar os nossos filhos a amarem a Deus. Aí a gente chega no encontro à noite, diante de Jesus, e o nosso coração é abalado, mais uma vez. Parece que não deu. Então não deu. Uma vida toda querendo agradar o Senhor, e o Senhor não se impressionou. Eu não recebi a vida que eu queria. E nós ouvimos do Senhor Jesus essa noite, como Nicodemos naquela noite: é preciso nascer de novo. O que alguém faz para nascer de novo? O que você faria para nascer de novo? Como que faz, gente? Dá para voltar no hospital que a sua mãe te pariu e esperar, sei lá, que algo aconteça?
Como nascer de novo? O que alguém vivo pode fazer para nascer de novo? Nós estamos diante de um grande problema. É o maior problema. É o problema que a primeira serpente causou. Tem morte operando. E se a morte opera em nós, tudo que a gente faz é morte também. O melhor que a gente faz é pura morte. E morte não produz vida. Vida produz vida. Morte é morte. E Nicodemos entende que ele precisa de uma intervenção de fora. Sabe o que ele precisa? De um presente. De um presente de vida. E presente a gente recebe. A gente não faz por merecer. A gente não adquire. É um presente. Alguém te dá um presente. É um presente. Toma, é um presente. Porque eu amo você. E você recebe esse presente. Você não precisa pagar de volta o presente, porque senão não é presente. É um presente. Nicodemos precisava de uma coisa que ele não conseguia promover. Ninguém, durante toda a história, conseguiu fazer. Ele precisava nascer de novo, e isso é impossível, como ele diz no versículo 4 do capítulo 3. Ele precisava de uma dádiva, de um dom, de um presente. Mas que presente é esse? Como nascer de novo? É nesse contexto que Jesus diz: você sabe, Nicodemos, você conhece a história do seu povo. Assim como Moisés teve que levantar num poste, numa estaca, uma serpente, para livrar o povo de serpentes, eu preciso ser levantado como humanidade, para livrar a humanidade da humanidade. Uma serpente livrando de serpentes. E o segundo Adão livrando da morte do primeiro Adão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha vida eternamente. Esse é o versículo que nós repetimos, que descreve o padrão do presente de Deus, que é a boa notícia do Evangelho agindo no coração de alguém. E essa notícia é decomposta em 3 partes pelo menos. E eu quero agradecer a Juventude Luz. Hoje de manhã, a gente na sala, juntos, parênteses, a gente destrinchou esse versículo e a gente montou o sermão de hoje. Então se ficar ruim, é culpa deles, tá bom? A gente fez um exercício devocional, rabiscando para tudo quanto é lado, para descobrir tudo o que está em torno desse versículo tão conhecido, e a gente descobriu muito. A gente queria aprender a fazer isso com outros textos nas nossas devocionais todo dia. E eu disse para ele: então vamos fazer o texto que eu vou expor essa noite. Foi algo muito especial, e a gente percebeu isso, dentre várias divisões temáticas do que Jesus estava descrevendo acerca do nascer de novo, existem 3 principais, e a primeira delas é a dádiva do amor de Deus, a dádiva do novo nascimento, consiste primeiro no amor do Pai. O texto diz: porque Deus amou o mundo. Deus ama, e o seu amor o impele a fazer alguma coisa. Deus ama, Ele não tem amor, Deus é amor, de modo que tudo que Deus faz então, irmãos, tudo, seja da salvação a qualquer outra operação de Deus, que é soberana, Ele não faz sem amor, sem amar. Porque eu posso amar você, mas você não pode dizer que eu sou amor. Você pode dizer que eu tenho amor, mas não é tudo que eu faço
que eu coloco amor? Porque em mim e em você as coisas são desorganizadas, desordenadas. Isso é influência, resultado do pecado e da morte que entrou na humanidade. Mas em Deus as coisas são calibradas de modo que você pode dizer que tudo que Ele faz, Ele é. Se Ele diz palavras ao seu povo, Ele é a palavra. Se Ele ama, Ele é amor. Se Ele é bondoso, Ele é a própria bondade. Ele é a fonte dessas virtudes, das quais nós somos pequenos demais. E o texto diz que o novo nascimento, o Evangelho operando em nós, começa primeiro por causa de uma motivação de amor. Deus é amor. Ele na eternidade amava. E para Ele amar, Ele precisava de uma outra pessoa, senão você não ama ninguém. Então Ele amava Ele mesmo. O Pai amava o Filho. E o Espírito Santo era o elo de amor numa dança eterna, onde um amava o outro completamente. E isso é abundante. E Deus cria o universo para compartilhar com o universo e com os seres humanos, a sua imagem, o que é serem amados, para que amem também. Por isso o resumo de tudo que Deus deseja é amar a Deus e amar as pessoas. Amar a Deus e amar as pessoas. Fé, esperança e amor. 3 virtudes teologais que Paulo coloca em 2 Coríntios. E o maior delas é o amor. Porque fé vai ter uma hora que você não precisa mais. Esperança também vai acabar. O amor dura para sempre. Porque o amor rompe de eternidade a eternidade. Porque o amor é o Senhor. E nesse versículo profundo, mais conhecido de todos os tempos, nós ouvimos da boca do Filho: Deus amou o mundo. Quem Ele amou? O mundo, cosmos, literalmente. O mundo rebelde, o mundo morto pela picada da serpente, o mundo que era inimigo dele. Ele amou inimigos. E Ele amou inimigos, não porque eles viraram seus amigos, Ele amou o mundo na condição completamente rebelde, que o mundo continuava. Ele olhou para rebeldes, pecadores, inimigos dele, como eu e você. Foi assim que Ele nos olhou, e quando Ele olhou a gente assim, Ele disse: eu amo de todo o meu coração. Deus amou o mundo, todo mundo, de tal maneira, de tal forma, e essa expressão é um absurdo, porque não dá para medir, não dá para escrever. Ele amou de tal, é um jeito que, né, Deus amou muito, é de tal forma, que o jeito de escrever como Deus amou, é descrever o que vem adiante. Ele amou de um jeito tão grande, que Ele foi capaz de ir até o último lugar, que é dar o seu único Filho, para esse povo rebelde, que cuspiria na cara da sua oferta o seu próprio Filho amado, eternamente amado, muito amado, porque Deus amou o mundo. Deus não tolerou o mundo, Deus não te tolera, Deus te ama. Deus deseja você, e não deseja você porque você está melhor. Deus deseja você quando você está pior. Ele te ama. Ele te ama. Esse é o Evangelho. Quem mais precisa ouvir essa notícia? Que não é preciso melhorar um pouco para ser alvo do amor do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira, tanto Ele amou. Ele nos mostra. E nós amamos o mundo. E nós amamos o mundo como, irmãos? Porque dá para amar o mundo pelo menos de 2 formas. Dá para amar o mundo porque nós amamos como o mundo vive. Então a gente se junta a ele. A gente usufrui do mundo, no sentido de ser um sistema contrário ao coração de Deus. A gente ama o mundo. Mas Cristo não ama o mundo assim. Ele ama o mundo
Porque o seu amor, e o amor verdadeiro, faz o que Deus faz por amor. Ele ama o rebelde para fazê-lo um amigo. Para libertar o mundo, Ele ama o mundo. Como nós temos amado o mundo? Porque nós colocamos os nossos desejos no mundo, ou porque como Deus que amou o mundo, de tal maneira, nós queremos amar o mundo, de tal maneira, a ponto de nos entregarmos ao mundo, para sermos como o mundo? Não, para que o mundo seja como a gente, para o mundo deixar de viver em morte, e viver em vida, se é que isso é possível. Deus ama todo mundo, esse mundo aqui significa todo tipo de gente, e não cada pessoa individualmente, mas todo tipo de pessoa, Deus ama. Qual o segundo passo? Além do amor do Pai, é a entrega do Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus, em segundo lugar, faz algo. O amor de Deus produz algo. Deus não ama, irmãos, de cima do seu trono. Ele se envolve com a sujeira da gente. Deus ama a gente. E como Ele prova que ama? Ele entrega o Filho dele. Ele entrega uma parte dele. Como a gente que diz que ama uns aos outros, e a gente entrega um pouco de nós. Não. Deus entrega nada menos que a si mesmo, porque Ele ama. O seu amor é tão profundo pelos rebeldes que morreram pela picada da serpente, que Ele não pode dar nada menos do que tudo de si, a ponto de Deus se humilhar e virar gente como eu e você, um bebê que não sabe andar, que precisa ser alimentado, cuidado. Alguém teve que crescer, que experimentar dores e angústias, expectativas, dúvidas próprias da infância, da adolescência, da juventude. Ele entregou o seu Filho unigênito. Isso é o mesmo que dizer que Deus se entregou, irmãos. Unigênito. É a mesma genética. O Senhor Jesus não é criado do Pai, Ele é gerado do Pai. Ele é da mesma substância do Pai. Eu não dou uma ajuda e te mando um áudio no WhatsApp porque eu te amo. Eu te encontro, eu te dou minha casa, eu vendo meu carro, porque eu não preciso de carro se eu tenho o Senhor. Mas o meu irmão que precisa, ele tem isso de mim, porque Deus me libertou das minhas demandas egoístas, porque Ele me ama, e o seu amor me transformou. Eu já vi isso acontecer perto de mim. O amor de Cristo transforma, porque Ele é objetivo e prático. O amor de Deus transforma em Cristo, porque Ele faz coisas radicais. Ele faz coisas radicais, porque o nosso amor, que é sincero uns pelos outros, não tem transformado quase coisa nenhuma, porque a gente retém amor, a gente não sofre com o outro, a gente não pega a gente e põe na nossa casa, a nossa vida é uma vida egoísta. Sabe o que é isso? Isso é morte eterna operando em nós ainda. Nós não somos livres o suficiente. Mas o amor de Deus em Cristo nos transforma, porque o seu amor faz com que Ele, que é Deus, e não precisava dar coisa nenhuma, tá bom? As coisas estariam justas, irmãos, se toda a humanidade fosse desprezada por Deus, porque nós o desprezamos. Ele ainda entra numa caçada
de amor, para ser amigo da gente, e nos entregar isso de graça como presente. Nicodemos achava que tinha que fazer alguma coisa, não tinha, porque o amor de Deus em Jesus é radical demais, a ponto de não livrar só a gente, mas livrar gente atrás do próprio Cristo. O próprio Abraão, o primeiro pai de Israel, teve que subir uma montanha com seu filho Isaque, para sacrificar ele lá em cima. Isaque não era um filho dentre 20, ele era o único filho que nasceu por um milagre, gerado a lágrimas, quando Abraão era velho. Como entregar um filho desse? Filho dele, o unigênito de Abraão. Ele sobe uma montanha, Moriá, coloca o seu filho num altar, pega uma foice, um cutelo, e ele iria matar o seu filho. O autor aos Hebreus, lá no Novo Testamento, diz que ele faria isso porque ele confiava que, se Deus desejasse, traria de volta, ressuscitaria Isaque. Deus o impede, diz: não precisa. Gênesis 22, porque eu sei quem você é, eu sei que você me ama. Ele olha para o lado e vê entre arbustos um animal preso, e o animal morre no lugar do filho, porque preste atenção, morte se paga com morte, tem que morrer alguém tem que morrer. O salário do pecado é morte. Como que Deus poderia esquecer isso? Não dava só para esquecer e livrar Isaque. Um animal morreu, como morreram vários animais ao longo da história de Israel, mas o texto diz que aquele monte passou a se chamar Moriá, que significa: no monte do Senhor se proverá, no monte do Senhor se proverá o sacrifício. De um modo glorioso, Deus quis que o seu próprio Filho, Jesus, fosse entregue como o único filho que ele tinha, que não tinha pecado, como Isaque e Abraão tinha, para livrar a gente como eu e você da morte da serpente. E naquela tarde, no Calvário, um outro monte, Deus não livrou o seu filho. Não tinha um outro animal, tinha que morrer. Não dá para esquecer o pecado e a rebeldia da humanidade. Deus é justo juiz. Não teve alguém para livrar o Filho de Deus Pai, para que hoje o seu filho seja livrado da morte. Um pai teve que se angustiar e virar as costas para o seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. O amor de Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. O amor de Deus faz. O nosso amor faz. Nós entregamos alguma coisa quando amamos. Deus não espera de nós um sacrifício que não podemos dar, irmãos, porque Ele se sacrificou primeiro. Nós precisamos corresponder a esse amor fiel. E por último, o amor do Pai, a entrega do Filho, mas também a salvação, a segurança que o Espírito opera, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O objetivo de Deus, e essa é a história que importa, é fazer com que o mundo não experimente
morte para sempre, não pereça, literalmente não pare de ser, não vai se consumindo até se matar, a desfigurar e a desaparecer, a começar a ser cada vez mais aquilo que não foi criado para ser. Nós fomos criados para ser a imagem de Deus, que nós enxergamos no Filho, e nós viramos outra coisa, porque a gente está picado pela serpente. Amigos nossos no nosso trabalho, família, estão possuídos pelo veneno mortífero da serpente até hoje. Mas todo aquele que crê, e perceba a diferença, Deus amou o mundo todo de tal maneira, mas a vida eterna é para todo que crê. Ele amou todo mundo, mas somente quem crê, e crê confiar, é entregar de uma vez por todas, como Abrão entregou o seu filho. Quem crê, quem confia no caráter desse Pai, vai receber a vida eterna, em lugar de morte, não vai perecer, não vai. E a vida agora, não é vida depois, é agora, no meio da nossa vida terrena, ensinando a gente a viver melhor, a dar sentido e propósito para as coisas, medidas exatas entre o que é importante e o que é menos ou mais importante, liberta a gente daquilo que a gente tem sido escravizado, traz alegria na tristeza, liberdade na escravidão, tira a ansiedade da constância. A gente vai virando o próprio Filho, porque Deus o entregou para nós, e nos olha como Ele olha o seu Filho. O Senhor me vê, Pai, como o Senhor vê o teu filho. O Senhor me vê, Senhor, como vê o teu filho. Nós não merecemos. Nós não merecemos, Senhor. É o teu presente sobre nós. É o teu presente. O Senhor não me vê, o Senhor não te vê, meu irmão, olhando suas qualidades, mas também Ele não te vê olhando seus defeitos. Se você confiar em Cristo, a oferta que Ele fez, Ele te vê como vê o seu amado e unigênito Filho, e aplica sobre você, hoje, essa noite, de forma duradoura para sempre, tudo aquilo que somente o Senhor Jesus merece. Você vai receber o que Ele merece, porque Ele recebeu o que você merecia. E aquela promessa antiga, que foi dada para Eva, nossa primeira mãe, que tomou do fruto e fez tudo cair, naquele monte, onde Deus não poupou o seu filho, o único filho, Jesus, quando ele morre. Essa promessa é concretizada na luta cósmica entre a serpente e o filho da mulher. A serpente consegue morder o calcanhar de Jesus e o matá-lo, mas ela não sabia que matar o único filho era ter a sua cabeça esmagada para sempre. Quando a serpente mordeu o povo de Israel no deserto, e então uma serpente de bronze foi levantada, e o povo olhava para ela e era salvo. Como hoje, no nosso deserto, nós podemos olhar para a nossa serpente de bronze, que está estancada numa cruz, como aquela primeira serpente. Nós podemos olhar e sermos livrados da morte pela vida. Todo o povo de Israel foi livrado no deserto, não por causa de uma serpente de bronze, mas porque aquela serpente de bronze era, de algum modo, poderoso. A antecipação do grande segundo Adão, que foi também pregado numa cruz, de modo que ele atraiu para si todos os olhares,
E quem olhar para o Filho não será decepcionado. Terá vida. Terá vida. Esse é o presente da vida eterna. Essa é a nova vida que Nicodemos aprendeu a viver. De forma sutil, ele se tornou um discípulo. Ele estava lá preparando o corpo de Jesus para ser sepultado. Um homem que viveu a sua vida tentando produzir vida para si. Mais um de Israel picado pela serpente. Será que nós estamos hoje ainda picados pela serpente, vivendo morte? Quando tem um plano desse aqui diante de nós. Ezequias destruiu aquela serpente de bronze. Está lá em 2 Reis, capítulo 18, porque o povo começou a adorar aquela serpente de bronze. Não é a serpente de bronze. Não é o seu dinheiro. Não é a sua história. Não é a sua constância, ou talvez a sua força de ser responsável. Não é seu ministério. Não são seus filhos. Não é seu otimismo. É somente a serpente que subverteu aquilo que a primeira fez, trazendo vida e não morte. É somente pelo Senhor Jesus que flui nova vida. Hoje, se você deseja hoje nova vida, olhe para Cristo estendido de novo num poste, numa cruz, e você será livrado do veneno da serpente. Levante os olhos, compartilhe com as pessoas. As pessoas estão morrendo no deserto, porque elas não conseguem enxergar onde está a serpente de bronze. Mostre para elas a vida que você recebeu, para que vivam também, para que encontrem vida do Senhor. Precisamos mais do que vida física. Nós podemos morrer, irmãos, morrer, felizes, confortáveis, e com tudo que a gente buscou na vida, sem experimentar a vida do Senhor. E a vida do Senhor é um presente, e presente não se conquista, mas presente pode ser rejeitado. Mas para todos que creem, eles não vão perecer, mas vão receber vida eterna, diz o Senhor. Amém? Amém. Vamos celebrar o Senhor por causa desse grande presente que recebemos. Grande presente que recebemos. Vamos orar?